Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique Teles Cavalieri. Hoje eu vim apresentar sobre o andamento da minha iniciação científica sobre a orientação do João Paulo Papa, que eu iniciei recentemente. O título dessa minha apresentação é Integração de Modelos e Tools, Estudos sobre MCP e Agentes com Small Language Model. Bom, primeiro eu vou trazer as definições fundamentais para alinhar o conhecimento de todo mundo. Após isso, introdução e motivação, objetivos, resultados e discussões, conclusões e próximos passos. Nas definições fundamentais, vou trazer primeiramente sobre agentes de IA. Bom, as IAs passaram de as IAs passaram simplesmente de geradores de texto para agentes autônomos, capazes de interpretar o ambiente, planejar ações e utilizar ferramentas externas a fim de um objetivo. Outra definição fundamentais são as SLMs, as Small Language Models. Diferente dos grandes modelos, como o ChatGPT, o Cloud, que possuem pelo menos 100 bilhões de parâmetros, as SLMs são modelos menores otimizados que possuem ali no máximo de 7 bilhões de parâmetros. Outra definição fundamental é o MCP, o Model Context Protocol. Ele foi criado pela Anthropic, é um padrão de código aberto que visa conectar ferramentas externas a modelos de IA. Ele tem o objetivo de facilitar a integração e a interoperabilidade entre modelos, entre modelos de IAs e diferentes tipos de aplicações. Ela tem a principal vantagem de diminuir a necessidade de integrações personalizadas para cada aplicação. Ela funciona com uma arquitetura muito simples de cliente-servidor, no qual o cliente é o modelo de IA e as ferramentas estão expostas a um servidor MCP. O modelo de IA, o cliente faz a requisição, o servidor MCP entrega as ferramentas, o modo de como usá-las e uma descrição sobre elas, assim o modelo de IA consegue utilizá-la da melhor forma. Bom, introdução e motivação. Como eu disse, vivemos em um contexto em que as IAs passaram simplesmente de chatbot de respostas para agentes autônomos. Só que há um problema muito grande para a utilização de grandes modelos de linguagem para serem agentes autônomos. Bom, os problemas são alto custo financeiro, alto custo computacional e alto custo de latência. O que o que dificulta a integração de infraestruturas locais e acessíveis. E com isso vem a motivação de diminuir todos esses custos, mas mesmo assim mantendo os bons resultados operacionais. E com isso vamos investigar o potencial das SLMs para atuarem como agentes. Bom, o objetivo geral é produzir estudos teóricos e experimentais sobre a utilização dessas SLMs como agente. Alguns objetivos específicos desse trabalho são estudar fundamentos de sistemas multiagentes e agentes baseados em modelos de linguagem, investigar o protocolo Model Context Protocol e sua aplicabilidade na integração entre modelos e ferramentas, analisar o potencial de SLMs para atuação como agentes, especialmente em cenários que exigem o uso de tools, chamada de funções, planejamento de ações e interações com ambientes externos, apoiar a avaliação comparativa entre diferentes abordagens de agentes, considerando desempenho, custo operacional, latência e adequação ao contexto do projeto ASP, além de produzir documentação técnica e relatórios que subsidiem o desenho da infraestrutura de agentes do projeto. Bom, o primeiro experimento que eu trouxe é um experimento de lógica matemática, no qual o intuito do agente é ler os logs de telemetria de maquinário e assim definir se o maquinário está normal ou o maquinário contém falha. Os modelos já utilizados foram o Qwen 3, de 4 bilhões de parâmetros Instruct, e o modelo Qwen 3.5, também de 4 bilhões de parâmetros, mais o modelo base. As arquiteturas de agentes foram, primeiramente, um agente baseline utilizando a técnica one-shot, o agente react, o agente plan and execute, o agente rethinking com a técnica self-refine e o agente reflection, no qual ele deveria aplicar alguma das regras, como por exemplo ali, se a métrica 7, 8 ou 9 for maior do que zero, apresenta uma falha. Observando a tabela, podemos notar algo interessante, que os modelos de arquiteturas mais simples, ali como o próprio modelo OneShot, trouxe o melhor resultado, utilizando o modelo Qwen 3. E com isso vemos um padrão também que, que as arquiteturas mais simples trouxeram resultados melhores, ali como o mais caro, Baseline, React, Pansouth e assim por diante. Quanto mais complicado a arquitetura, pior foram os resultados. Com isso vemos um fenômeno
que aterroriza todas as SLMs com a sobrecarga cognitiva. Ou seja, para resolver problemas simples, quando você exige do agente que ele assuma papéis, faça planejamento, se autoavalie, ele acaba se perdendo no contexto, esquecendo as regras principais para solucionar o problema. Vendo a tabela, também podemos notar que o Qwen 3.5, o modelo base, não conseguiu entregar respostas válidas para as arquiteturas mais complexas, como a arquitetura Plan Execute, Self-Refine e Reflection. E com isso também podemos concluir que o alinhamento é essencial, uma vez que para agentes autônomos não basta ser uma IA que só gere texto, mas sim uma IA que consiga seguir explicitamente regras. No experimento 2, saímos de regras matemáticas e fomos para análise semântica e processamento de linguagem natural. Os modelos utilizados foram os mesmos, os agentes avaliados também foram os mesmos, mas, observando a tabela, vemos uma troca nos resultados, que agora o modelo mais simples, o nosso modelo baseline, o OneShot, trouxe o pior resultado de todos. E podemos concluir com isso que e ele teve esse resultado, e podemos concluir com isso porque ele não teve acesso a ferramentas externas. Então, para ele verificar, perdão, eu esqueci de falar isso, que é de análise semântica e de processamento de linguagem natural, e o agente ele deve ler a notícia e analisar se é uma fake news ou não. Então, quando ele recebe uma notícia e ele não tem acesso a ferramentas externas, se é uma notícia muito recente, ele não consegue acessar a internet e verificar a veracidade dela, então ela acaba inventando as respostas puramente no seu treinamento. Bom, podemos notar também que quem obteve os melhores resultados foi o Plan Execute, uma vez que ele dividiu o plano da execução e com essa divisão ele conseguiu diminuir a sobrecarga cognitiva dele. Diminuindo a sobrecarga cognitiva dele, ele deixou de se perder em textos longos e conseguiu apresentar as melhores respostas. Podemos ver também, podemos concluir novamente que o alinhamento é essencial, uma vez também que nesse experimento, o Qwen 3.5 para as arquiteturas não conseguiu entregar respostas válidas. Ou seja, entrava em loops infinitos, entregava um planejador vazio, entregava regras vazias, não conseguia entregar respostas realmente válidas. Ele acabou se perdendo no seu próprio contexto. Bom, conclusões e próximos passos. Podemos concluir, observando os dois experimentos, que não há uma solução universal para todo experimento. Cada tarefa exige um uso de modelos e arquiteturas específicas para resolver essa tarefa. Outra coisa que podemos notar também é que o menos é mais, uma vez que para problemas mais simples, arquiteturas mais simples também resolvem de maneira melhor, uma vez que não faz a IA se perder no próprio contexto dela, uma vez que ela é sobrecarregada cognitivamente. Uma outra conclusão que eu tive, ela não está contida no slide, mas foi sobre uns estudos de benchmark que eu fiz, o benchmark em específico, o Agent Bank. Ele trouxe os resultados dele, com isso pude notar uma coisa muito interessante, que o modelo, uma SLM de 7 bilhões de parâmetros, treinada via RL, trouxe resultados superiores a grandes modelos de linguagem, como, por exemplo, o GPT-4. E, a partir disso, conseguimos dizer nossos próximos passos. Nossos próximos passos é fazer estudos mais aprofundados sobre esses benchmarks, por exemplo, o Agent Bank, como eu disse, o ToolBench e o Gaia. E, a partir disso também, investigar adaptações técnicas como a implementação do aprendizado por reforço para o ToolBench, analisar resultados e identificar melhorias, além de definir próximos caminhos com base nos experimentos. Obrigado a todos pela atenção.